Amém, meus amados? Que texto agraciador. Isto aqui, amados, foi registrado no coração de João, lá no 1º século, a saber, próximo do fim deste 1º século. E nós entendemos que a igreja do Senhor estava em evidência, pregando o Evangelho, testemunhando o Cristo, testemunhando o Salvador e também enfrentando grandes lutas, grandes perseguições, obstáculos, de modo que muitos irmãos em Cristo morreram, foram torturados, foram decapitados, traspassados pelas espadas, jogados nas arenas para os animais. Muitos sofreram, meus amados, e partiram desta terra na expectativa da grande promessa do Cristo que diz que todo aquele que crer nele tem a vida eterna. João 6,40, Jesus declarou: esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vir o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele deixou esta garantia para os seus seguidores, para os seus discípulos, para aqueles que creem no grande amor do Senhor, através da sua pessoa, a saber, Jesus. Então, meus amados, a igreja estava neste ambiente. No entanto, o apóstolo João se encontrava lá na ilha de Patmos, estava preso, encarcerado, estava ali com muitos criminosos. Por quê? Porque ele testemunhava Jesus e testificava da sua palavra. Então o imperador Domiciano, que era o da época, não compreendendo o cristianismo, antes vendo como algo estranho, hostil, ele concordava com a perseguição a estes crentes, a estes cristãos. E lá estava então João neste parâmetro de grande luta, de grande sofrimento. E assim estava todo o povo de Deus naquela época. Mas o Senhor é tão bom, amados, tão agraciador, vela de fato pelos seus, em todo o tempo, em todas as situações, que se revelou para o João, lá naquela ilha, e lhe deu graça de palavras poderosas concernente o passado da igreja, o presente da igreja, o que estava acontecendo naquele momento e também o futuro glorioso que estava reservado para o povo do Senhor. Deus mostrou estas graças em Cristo para o apóstolo João. E isto veio como um encorajamento, como um fortalecimento de fé, para que ele divulgasse pela graça de Deus as igrejas da Ásia e também pudesse chegar até nós hoje. Então, em tempos difíceis, nós temos em quem confiar, em quem nos refugiar e saber aquilo que Jesus prometeu, amados, está garantido, se cumprirá, porque a sua palavra é a verdade. Então, naquele contexto de grande luta, o Senhor mostra aqui, como nós acabamos de ler no 21 deste livro sagrado, vi um novo céu e uma nova terra. Aqui grandes lutas, grandes perseguições, ao ponto, do Paulo também dizer aos romanos no 8:18, eu tenho por certo que as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. E esta glória está sendo revelada aqui ao João, amados. Que glória é esta? Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro, a saber, tudo que refere-se à vida humana terrena, tudo passou-se, e o mar já não mais existirá. Ele viu algo novo, algo glorioso, amados, que está preparado para o povo do Senhor. E aqui diz também, amados, que lá estará o tabernáculo do Senhor com os homens. Deus mesmo habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus, obviamente, estará com a sua gente, com os seus servos, por toda a eternidade.
pois esta é a promessa do Senhor para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que estão no Senhor Jesus, para aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, por obra gloriosa do Senhor, como está registrado na Bíblia Sagrada em João, capítulo de número 3. Lembra-se quando Nicodemos foi procurar Jesus? O Senhor disse: importa-vos nascer de novo, pois quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então os que nascem de novo, têm essa experiência gloriosa de salvação com Cristo Jesus, estes, amados, estão garantidos para este parâmetro glorioso que está revelado aqui no capítulo de número 21. Deus estará para sempre com o seu povo. E o verso 4 nos diz também, meus amados, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus mesmo fará isso com os seus. Nós temos esta promessa. Quanto choro, quantas lágrimas ministradas ou derramadas aqui nesta terra, meus irmãos. Desde que o pecado adentrou o mundo, a Eva experimentou isso, pois seus filhos ali, Caim e Abel, o que ocorrera com os mesmos? O Caim matou o Abel. E então a Eva ficou contente com isso, amados? Ficou satisfeita? Obviamente ela derramou suas lágrimas, ela pranteou, ela sofreu, ela chorou com aquele assassinato, um irmão matando outro irmão. E a gente vê no decorrer da história que muitas lágrimas por mulheres, mães, pais também foram derramados ou derramadas sobre esta terra. Lembra dos filhos de Israel que ficaram cativos lá no Egito por mais de 400 anos? E ali eles serviram aos egípcios como escravos. Quantos choros, quantas lágrimas derramadas, meus amados. E ali estava quem? O povo de Deus, a gente que pertencia ao Senhor, a gente que era da aliança que fora decretada em Abraão, Isaque e Jacó. Quantos choros, quantos derramamentos de lágrimas no período dos juízes, no período dos reis, dos profetas, e no primeiro século, amados, quantos prantearam, quantos choraram no meio do povo de Deus, trazendo para nós hoje, quantos ainda choram, pranteiam, derramam suas lágrimas, devido às turbulências, os dilemas diversos da vida, que podem vir a todos. São mães, são pais, são filhos, são todos, de todas as idades, de todas as faixas etárias, diante de lutas extremas, intensas, caem em pranto, em choro, se não é em público, muitas vezes lá no seu travesseiro. E aqueles que conhecem o Senhor dizem: meu Deus, tem misericórdia de nós. Até quando, Pai, esta luta? Até quando esta peleja? Até quando, meu Deus, esta tempestade estará sobre os meus caminhos ou sobre a minha vida? Mas eu quero trazer à memória de vocês, meus amados, a palavra de Deus, a revelação que foi dada a João, naquele contexto tão difícil. Deus mesmo enxugará do seu povo toda a lágrima. Será um novo período, é o período eterno. Haverá sim grande alegria, prazer, algo inexplicável do Senhor para com os seus, para com aqueles que lhe pertencem, para com aqueles que, quando tiveram oportunidade aqui na terra, por obra do Espírito Santo, decidiram-se pelo Senhor Jesus, reconhecendo o seu estado de pecado e que só Ele, sendo santo, poderia aplacar a ira de Deus concernente às suas vidas, e esses então receberem o perdão para toda a eternidade. Esses que se decidem pelo Senhor têm esta promessa de que Deus enxugará de seus olhos
toda a lágrima. Isso é para nós, meus irmãos, para aqueles que esperam firmemente no Salvador, no Senhor Jesus. São os que se casaram com Ele, porque creem nele. O que é isso? Uma aliança, uma entrega. Dizer, Senhor, eu não vivo mais para mim mesmo, mas para Ti. És o dono da minha vida. No meu próprio conceito, na minha própria racionalidade lógica, eu só faço o que é indevido. Eu só desagrado os céus, eu só entristeço o Teu Espírito, a Tua santidade. Mas pelo Teu amor e debaixo da Tua graça, eu posso ser moldado, eu posso ser transformado e viver em comunhão com os céus. Então, Senhor, eu me decido por Tua graça, me casar com Teu Filho Jesus. Todos que tiveram esta oportunidade e decidiram-se desta forma, são bem-aventurados. E se alguém aqui ainda não tomou esta decisão, mas sente pela graça do Espírito Santo este desejo de que de fato precisa do Senhor e quer o Senhor, meu amado, você também se inclui nestes que são bem-aventurados, porque a promessa de Deus no plano eterno é enxugar da gente toda a lágrima. Quem acredita, irmão, se entrega. Quem acredita se lança ao Salvador. Não é apenas aquela coisa da boca para fora, como muitos entendem e fazem, não. É uma mudança de mente, de atitude. Viver para Jesus, viver segundo os seus mandamentos, sua palavra, suas ordens, sua graça. Estes estão, conforme diz a Escritura, em novidade de vida. E estes podem dizer, como Paulo escreveu também aos Coríntios, acerca das lutas, das tempestades aqui do tempo presente, ele vai dizer, olha, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque nós não atentamos primeiramente para as coisas que vemos, isto é, para o que é terreno, para o que é passageiro, o que está aqui diante da gente, referente a lutas, perseguições e tempestades. Mas atentamos sim para as coisas que não vemos, a saber, aquelas que são pertencentes aos céus, a salvação em Cristo. Ele diz, essas são eternas. É aí que deve estar o olhar do povo de Deus em primeiro lugar. E esses têm essa promessa marcante dentro de si, de que o Senhor vai voltar e levar o seu povo para a eternidade. E lá haverá um novo céu, uma nova terra. E dentro desse processo aqui que estamos meditando, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Deus é bom, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é gracioso. Diz aqui, e a morte já não existirá, já não haverá luto. Quantos prantearam e pranteiam nesta terra, enlutados pela perda de entes queridos ou de pessoas próximas, allegadas, que tiveram uma grande convivência, grandes amizades, e essas pessoas não estão mais aqui, e por sua vez, essas que continuam, pranteiam, choram, muitos ficam num processo intenso de depressão, de grande angústia. A Escritura diz, lá não vai haver mais morte. Não vai, porque o Apocalipse revela que o último inimigo será lançado no lago de fogo, e é a morte, irmãos. E aqui a morte já não mais estará em evidência. Aqueles que estiverem no Senhor Jesus e adentrarem a eternidade para serem o povo de Deus para sempre, estes, amados, nunca mais vivenciarão esta dor do luto, da partida de alguém,
porque adoeceu, porque se acidentou, porque aconteceu algo que lhes tirou a vida, não mais existirá a morte. Olha que coisa tremenda! Quantos aqui ficam apavorados quando ouvem acerca deste assunto? Para muitos isso é um grande tormento. Não vira essa boca para lá, não vamos falar desse negócio não, morte, nem pensar. Porém, eu lhes digo, mediante a revelação da palavra do Senhor, isso pertence a Deus. Quando Ele vira a chave lá, amados, e chegou o momento, chegou a hora, é dada então a partida de quem Ele quiser. E não tem ninguém que pode deter este processo de dizer, eu não vou, Senhor, eu não vou partir daqui. Se Deus disser, chegou a hora, vai. Pode estar com a saúde 100%, irmãos. Pode estar com muito dinheiro na conta bancária. Pode estar abastado, sabe? Uma pessoa de grande sucesso, em grande destaque, em evidência aí nas mídias sociais, de modo que muitos a aplaudem, muitos venham dizer, poxa, olha que pessoa maravilhada, agraciada, abençoada, como eu queria ser assim. Mesmo este, se Deus disser, chegou a hora, não tem dinheiro que impede, irmãos. Não tem saúde que impede. Não tem nada aqui, nenhum aparato da terra que impede o processo da partida da morte. Isso pertence ao nosso Deus. O capítulo 1 do Apocalipse é enfático em dizer, Jesus diz, amados, que Ele tem as chaves da morte e do inferno. Isso é do nosso Deus, meus irmãos. E o glorioso é que aqui no capítulo 21, verso 4 diz que lá no plano eterno não mais haverá a morte. Não mais haverá. Aleluia, aleluia. Para sempre, para sempre. Estes estarão na imortalidade, na incorruptibilidade, segundo a promessa do Senhor, e que Paulo assim declara na sua carta aos Coríntios 15, versos 52 e 53. Aleluia! Nem dor, não haverá mais dor, irmãos. Aqui, por causa do pecado, a gente está sujeito a adoecer, é ou não é? A gente está sujeito a envelhecer, a ficar fraco, a sentir o peso dos dias, dos meses, das décadas. Sim ou não, meus irmãos? A gente está sujeito a tudo isso, porque a gente está limitado. E dentro da ótica do pecado original, isso veio para todos os homens, para todos os seres humanos. E a gente sente dores, sim, meus irmãos, mas lá no plano eterno, para onde vai o povo de Deus, os filhos do Senhor, os que creem em Jesus Cristo, não vai ter mais dor, não existirá mais dor. Sabe essas dores na coluna, nos ossos, sabe, o estresse, a fadiga, o cansaço, não vai ter mais isso, meus irmãos, não vai. Esta é a promessa do Senhor para o seu povo. Porque as primeiras coisas passaram. O Senhor está dizendo para o João, tudo isto vai passar. Todas estas calamidades, esta perseguição do imperador ao meu povo, lá, irmãos, no primeiro século, todas essas atrocidades praticadas por estes homens maus, tudo isso vai acabar. Tudo isso estará no passado. E lá na eternidade, João, não vai ter mais nada dessas coisas. Não vai, não vai. Tudo que a gente vê, meus irmãos, nos nossos dias aqui, de ruim, de perverso, de desastroso, de tão terrível, horrível, não vai existir mais na eternidade. Aqueles que estiverem com o Senhor não mais vivenciarão estes processos terríveis. É a promessa do nosso Deus. E aquele que está sentado no trono, verso 5, disse, eis que faço novas, o que, irmãos? Todas as coisas. Todas as coisas. Aí aqui, amados, eu imagino lá no Éden, lá no paraíso, quando Deus o fizera e colocara o primeiro casal lá naquele estado de pureza, de comunhão, antes do pecado ser praticado.
Eu penso quão glorioso, quão maravilhoso era o Adão e a Eva desfrutando de todas aquelas graças que Deus preparara para os mesmos e para a sua posteridade. Todos os dias o Senhor vinha ter com eles, irmãos. Todos os dias. Pensa que coisa maravilhosa. O Deus glorioso, poderoso, o Rei do universo, vindo ali no paraíso para estar com os seus filhos. Isso se perdeu por causa do pecado, mas tudo será restaurado, de modo que isso será uma realidade na eternidade para aqueles que creem em Jesus enquanto aqui na terra. É a promessa do Senhor, Ele fará novas todas as coisas. E acrescentou para o João, escreve João, pode escrever, pode registrar, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isto é, meus irmãos, não é palavra de homens, não é simplesmente a palavra de um pastor, de um padre, de um líder religioso, não é a palavra de um político, de alguém destacado desta terra, não, é a palavra do próprio Deus, aquele que é perfeito em tudo, é Ele quem promete, amém? É Ele, é o Senhor. Ele diz, escreve, João, são fiéis essas palavras, são verdadeiras. Diga isso para o meu povo, em outras palavras. Diga isso para o meu povo, João. E o João, através daqueles registros, disse às igrejas da Ásia. Isso foi passado pelos séculos e chegou aqui a nós nestes dias. E eu, como um servo de Cristo, totalmente dependente da sua graça e chamado para este fim, para este propósito de dizer as suas palavras, eu lhes digo, irmãos, estas promessas são fiéis, são verdadeiras, são as promessas de Jesus, as promessas do Deus Todo-Poderoso para o seu povo. Creiam firmemente, acreditem nestas notícias, são as boas novas dos céus para nós, seu povo, para todos quantos virem a crer em Jesus. Aleluia! Isso é encorajamento para a gente, irmãos, diante de toda e qualquer situação difícil que possamos enfrentar ou estar enfrentando nestes dias. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Disse-me ainda, verso 6, tudo está feito, João. Diga comigo, tudo está feito. Está pronto, João. Está tudo pronto. E sabe qual é o texto que reforça isso, irmão? A gente vai lá para Mateus, capítulo 25. Lá quando fala do contexto do grande julgamento, na vinda do Senhor. Diz que Ele vai separar os seus. E Ele vai dizer o que para os seus, irmãos? Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse de quê? Do reino que vos foi preparado desde quando? Antes da fundação do mundo. Tudo já está pronto, irmãos. Já está feito. E o selo se deu quando Cristo derramou o seu sangue lá naquela cruz. Quando Ele pagou a nossa dívida, os nossos pecados, que eram impossíveis de serem pagos por nós mesmos. Ele pagou a dívida e Ele garantiu esta grande vitória para o seu povo. E Ele está reforçando isso aqui no João, para que seja reforçado as igrejas da Ásia, e assim por todos os séculos, até chegar a nós e a todos que aqui estiverem até o último dia professando o nome do Senhor. Aleluia! Tudo está feito. Está tudo pronto, irmãos. Não é como as obras dos políticos daqui da terra, não, viu? Que demoram e demoram e demoram para serem concluídas. É ou não é? Eles prometem na hora que querem votos, mas aí na hora que tomam posse, o negócio é lento. É ou não é? Já aquilo que concerne ao nosso Deus, Ele diz, está feito. Está pronto. Já acabou. Só falta terminar o período de vocês aí na terra, a peregrinação de vocês. E quando chegar o dia, e esse dia quem decreta é Deus, amém, irmãos? Vocês vão sair daí e vão adentrar essa dimensão gloriosa que é a celestial.
E quando o Filho, Jesus, retornar, a saber, o último dia, ele diz: eu vou ressuscitar aqueles que partiram crendo no meu nome. Eu os ressuscitarei no último dia. E os que estiverem vivos serão tomados daqui, transformados nos ares e para sempre estarão na presença do Senhor, desfrutando dessas maravilhas celestiais. Aleluia! Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, isto é, eu sou o princípio e o fim de tudo. Sou eu quem começo, sou eu quem termino toda esta obra, João. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Filipenses 1, verso 6, Paulo escrevendo àquela igreja de forma contente, alegre e feliz, porque era uma igreja muito abençoada e que estava entendendo o evangelho, o que era de fato a vivência cristã. Ele vai dizer assim: irmãos, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Foi ele, Jesus, quem começou, e a cada dia ele vai completar, e completará até o último dia. Porque ele é o autor e consumador, ele é o início, ele é o fim de tudo, irmãos. Tudo se fundamenta de forma graciosa, perfeita, positiva, no Cristo, somente em Cristo Jesus. Aleluia! E ele declara: eu, a quem tem sede, João, darei de graça da fonte da água da vida. De graça. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: diga isso, João, para as igrejas da Ásia, e que as mesmas o façam aos demais. E eu digo para vocês, quem quiser aí, olha, quem tiver sede, percebe que há sede? Você compreende que tem sede aí? Você precisa de água, água que gera vida e vida eterna? Então vem, Jesus lhe dá esta porção graciosa de graça, porque ele já derramou seu sangue lá na cruz e não cobrou nada de ninguém. Se fosse cobrar, quem poderia pagar, irmãos? Ninguém. Porque não há um justo sequer nesta terra. Nunca houve. Depois que adentrou o pecado, todos pecaram. Todos. Então, no sangue há esta graciosidade de poderem beber da água da vida. Irmãos, vamos para o verso 7. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será o quê? Filho. Quem vai desfrutar de todo este parâmetro glorioso aqui, meus irmãos? Os vencedores. Estes são vencedores pela sua própria força, pela sua própria capacidade, ainda que de algum modo tiveram destaque aqui na terra, foi por eles mesmos que eles se tornaram vencedores para adentrarem a este plano eterno e glorioso? Não. Esses são vencedores por causa de Jesus. Por isso que Romanos 8 vai dizer: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. Então a vitória desses aqui está fundamentada não na sua própria capacidade, mas nos méritos do Cristo, Jesus, o Senhor, o Salvador, o Mestre, aqueles em quem eles colocaram a confiança, se entregaram para Ele. Na graça de Jesus, esses são vencedores e herdarão todas estas coisas. Deus tem estas promessas para os seus irmãos. Deus tem. Por isso que Romanos 8, lá também no 17, vai dizer que nós temos uma herança, amados, pois somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, aqui enquanto na terra, sofremos, com Ele também seremos glorificados. E a glorificação é isto aqui, amados, está no novo céu e numa nova terra, herdando todas estas maravilhas que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo. Verso 8. Agora a segunda parte. Quanto, porém, aos covardes. Então, o primeiro grupo aqui,
que está registrado no verso 8 são os covardes. Quanto, porém, aos covardes? São aqueles, amados, que não assumem a sua fé no Senhor. São aqueles que podem até ouvir acerca das notícias pertencentes aos céus. Ouvir destas palavras como vocês estão ouvindo nesta noite. Mas estes nunca se entregam, nunca assumem a sua fé em Jesus, de modo que diante dos homens eles se envergonham. E Jesus falou sobre isso lá em Mateus 10, a partir dos versos 32 e 33. Ele disse: olha, aquele que me confessar diante dos homens, também naquele dia será confessado diante de meu Pai que estás nos... Mas aquele que me negar diante dos homens, também naquele grande dia será negado. Então estes são os covardes, irmãos. Não assumem a fé em Jesus. Eles preferem o quê? O sistema da terra. Eles preferem estar pactuados ou comungados com o sistema corrupto, mentiroso, enganoso. Eles não querem Jesus de verdade. Ou alguns até dizem: não, eu quero Jesus, mas eu quero continuar no pecado. Eu quero Jesus, mas eu quero continuar com a amante, ou com o amante. Eu quero Jesus, mas eu quero curtir também. Eu quero desfrutar dos prazeres carnais, e que a Bíblia reprova. Eu quero estar aliançado com esse sistema, porque ele é tão bom, tão prazeroso para a carne. Essas pessoas, amados, são covardes. Não assumem a sua fé em Jesus. Não adentram aquela porta que ele disse é estreita. E o caminho também é estreito. Mas esta porta e esse caminho leva para onde? Para a vida eterna, para a salvação. Esses não querem isso. Antes, eles acham mais atrativo, mais bonito, mais belo que a porta larga, o caminho largo. E Jesus disse: muitos vão por aí, mas qual é o fim deste caminho? A perdição eterna. Então, meus irmãos, não nos envergonhemos da nossa fé em Jesus. Não nos envergonhemos do Evangelho. Como Paulo escrever aos Romanos lá no capítulo 1, a partir do 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque este é o poder de Deus. Para quê, irmãos? Para ganhar carro? Para ter casas, propriedades, ser rico, ser próspero, ter uma saúde 100%? Não, ele disse, esse é o poder de Deus para salvação de todo que nele crê. Aí diz, tanto judeu quanto grego. Para todos os povos, irmãos. Então ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E era por isso que Paulo anunciava com graça, com ousadia, com intrepidez, na dependência do poder do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Do mesmo modo, meus irmãos, dos nossos dias, não nos envergonhemos do Evangelho. Testemunhemos firmemente o amor de Deus na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, onde a gente vai, onde a gente pisa, onde a gente chega, onde o Senhor permitir a gente estar, seja qual for a situação, o contexto, testemunhemos firmemente Jesus nosso Senhor. Não é ofendendo as pessoas, mas se portando de uma maneira que está de acordo com os ensinos da palavra de Deus, em amor, em fé, em graça. Que não nos envergonhemos e que não sejamos, obviamente, covardes. Quanto, porém, aos covardes, quem mais? Os incrédulos. Todos aqueles que não creem de fato no Senhor, não creem na obra de salvação, não creem naquilo que foi feito lá na cruz, o perdão dos pecados, e que há uma garantia de eternidade para aqueles que confiam em Jesus. Os que não acreditam de modo nenhum, irmãos, de modo algum, e partem da terra dentro desta situação. Ah, meus irmãos, esses estão e estarão perdidos. A todos os incrédulos. Esses, por sua vez, acreditam em tudo aqui da terra, é ou não é? Todas as mensagens que lhes são ministradas, apresentadas, repassadas, eles acreditam.
eles aplaudem, eles têm um lugar de destaque em seus corações para estas mensagens, mas no que concerne a obra de Deus, a obra de salvação, a pessoa do Senhor Jesus, eles não creem, não acreditam e, portanto, não dão glórias a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Eles pensam que tudo que eles têm, possuem, adquirem, são pela sua própria força, capacidade humana, natural. Eu lutei, eu me esforcei, mas eles não entendem o que os da fé entendem, que tudo vem das mãos do Senhor. É Ele quem dá o sol, é Ele quem dá a chuva, é Ele quem dá a graça de podermos respirar, é Ele quem dá a graça de podermos abrir os olhos, ouvir, falar, se mexer, se locomover, ir aqui e acolá. É Deus, irmãos, porque a Bíblia nos revela. Os incrédulos não creem, não acreditam, não pensam desta forma. Então, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. O que é isso, irmãos? Todos aqueles que praticam coisas que aos olhos de Deus são detestáveis, odiáveis, sabe? Tudo aquilo que é repugnante, vamos colocar desta forma, aos olhos do Criador. Os que vivem deste modo, desta forma, estes, amados, estão classificados dentre esses que irão para o lago de fogo. Essas pessoas não querem estar na comunhão com o Senhor. Tiago 4:4 está registrado o quê? Que todos aqueles que se tornam amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Isso é uma grande abominação, é ou não é, irmãos? Isso é horrendo. Como é que pode alguém decidir, escolher estar como inimigo do Todo-Poderoso? Eu pergunto, os inimigos de Deus subsistirão? Os inimigos de Deus permanecerão por toda a eternidade, com paz, alegria e tudo de bom, irmãos? Jamais. Todos os inimigos serão condenados. Todos. Então, queridos, que estejamos de fato aliançados com o nosso Deus. Aqui diz também, amados, aos assassinos, isto é, as pessoas que continuam e continuarem até o último dia nesta prática. Muito ódio, muita maldade e mesmo a prática efetiva de mortandade, irmãos, seja direta ou indiretamente. Tem pessoas que são terríveis, sim ou não, irmãos? São, e não se arrependem de seus assassinos. Os que partirem da terra deste modo, dentro desse contexto, aqui diz que está classificado dentre aqueles que irão para o lago de fogo. Tem que haver uma mudança, tem que haver arrependimento, sim ou não, irmãos? Tem que se converter ao Senhor. E se praticou esta atrocidade de forma literal, dá cabo da vida de alguém, o arrependimento se caracteriza com a apresentação às autoridades para pagar a sua pena, a sua dívida. E lá, encarcerado, sirva ao Senhor firmemente. E quando sair de lá, se for permitido sair, que continue servindo ao Senhor. É assim que caracteriza a mudança, amém, irmãos? Agora, aqueles que dizem apenas da boca para fora, mas continuam na maldade, na perversidade, dentro desse contexto de assassinatos, então nunca houve arrependimento. Diz aqui também, aos impuros. O que é impureza dentro do contexto bíblico? A impureza, irmãos, está associada a todas as práticas sexuais que são reprovadas por Deus. Exemplo, prática sexual fora do contexto do casamento. Repito, toda prática sexual fora do contexto do casamento é pecaminosidade e classificado com este termo aqui, impureza. É imoralidade, irmãos. Os que não se arrependerem destas práticas, até o último dia que aqui estiverem, esses também estarão destinados ao lago de fogo. Então, a infidelidade conjugal é impureza, é imoralidade, irmãos. Ou a sexualidade exercida
antes do casamento, antes da oficialização, do compromisso realmente. Isto é, não há responsabilidade, não é verdade? Cada um vive do seu jeito e a gente vai praticando sexo. Então, todos que pensam deste modo e vivem assim, esses estão de um modo que é tido aqui como impuros. Precisam se arrepender. Se é um casal de namorados, de noivos, o que tem que fazer, irmãos? Tem que casar, é ou não é, irmãos? Tem que ir lá e assumir o matrimônio, irmãos. Assumir, peraí, eu sou teu, tu és minha, amém? Vamos nos casar, vamos oficializar esse negócio, vamos assumir um ao outro. Vamos constituir o lar, a família. Esse é o padrão de Deus, amém, irmãos? Esse é o padrão do Senhor. E aí se dá o que a Bíblia chama de os dois serão uma só carne. Uma só carne. Assim nos revela a Bíblia Sagrada. Então, tudo que é fora desse contexto do casamento, irmãos, é pecaminosidade, é imoralidade e é impureza aos olhos do Senhor. Diz aqui também aos feiticeiros. O que é a feitiçaria, irmãos? É toda prática religiosa ou espiritual que não está dentro da revelação de Deus. Então, seja qual for a prática tida como espiritual, sagrada, religiosa, se não tem o aval da palavra de Deus, isto é, está tudo fora, tudo contrário, é apresentado dentro do contexto bíblico como uma prática de feitiçaria. E estas coisas são reprováveis pelo Senhor, amém, irmãos? São reprováveis, porque o culto verdadeiro é Deus quem dá, amém, amados? É Deus quem ministra ao coração do homem, adorar o Senhor em espírito e em verdade, e de todo o coração, com todas as forças e de todo o entendimento, de modo que não precisa pegar em nada, não precisa ver nada, não precisa de nenhum mediador aqui na terra, irmãos. O mediador é Jesus, amém? Deus reprova essas coisas. Vamos rapidamente lá para Deuteronômio. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, livro das repetições, reforçando todas aquelas graças para os filhos de Israel que haviam saído da terra do Egito e estavam agora recebendo mandamentos, instruções, leis diversas do Senhor através de Moisés. É dito o seguinte para eles, irmãos, eles que perceberam, vivenciaram muitas coisas erradas lá no Egito, eles que vieram de um sistema muito distorcido, pagão, e de muita feitiçaria também. Aqui diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, são os profetas, né, amados? Segundo a carne ou segundo a mentira, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que são aqueles que consultam mortos e etc., nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Amém? Isso foi dito aos filhos de Israel lá na antiguidade, porque eles vieram de um contexto onde havia muito paganismo e muitas práticas distorcidas no âmbito da religiosidade, irmãos. E eu pergunto, nós também não viemos de práticas distorcidas no âmbito da religião? Sim ou não? Eu, por exemplo, vim. Penso que a maioria aqui também, amém? Então hoje, na fé em Cristo, tudo é diferente, amém, irmãos? Nós buscamos a Deus, adoramos a Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, não vamos estabelecer coisas inventadas aí pelos homens, viu? Ah, pastor, tem que fazer a campanha de 7 dias. Ah, pastor, tem que fazer o propósito tal, X.
Tem que cada um pegar um amuleto aqui, ou um simbolismo, levar para sua casa. Tem que passar pelo corredor X, tem que passar pelas 7 portas, tem que fazer isso, aquilo, outro, subir escadas, descer escadas, para receber a graça de Deus e ter acesso ao Todo-Poderoso. Não, irmãos. Tudo isso é contrário ao ensino da palavra de Deus. E isso pode ser classificado como práticas também de feitiçaria. O culto genuíno, a Bíblia nos ensina, amém? É a entrega, amados, ao Senhor em espírito e em verdade. De modo que a gente entende, nada aqui é sagrado, viu, irmãos? Nada. Nada aqui é sagrado, nada aqui nos dirige ou nos leva a um patamar maior ou mais elevado de santidade, nada. O único que nos leva a esse padrão maior de santidade é Jesus. É o Filho de Deus, irmãos, o Salvador. Então não aceitemos nos nossos dias, na nossa vivência cristã, práticas que podem ser apresentadas desta forma e tidas como feitiçarias. Diz a Escritura também em 1 Samuel capítulo 15, quando o Senhor repreende o rei Saul, que estava ali num período de decadência espiritual, diz lá que o pecado de rebelião também é tido aos olhos de Deus como feitiçaria. Então tudo aquilo que apresenta-se ou caracteriza-se como não estar subordinado, sujeito a autoridades, irmãos, sujeito àquilo que é edificante, salutar, abençoador, todos aqueles que se rebelam e promovem isso aos corações, isso é classificado biblicamente pelo próprio Deus como também pecado de feitiçaria. Isso é próprio de quem, irmãos? Dos que ainda não conhecem Jesus, dos que ainda não estão na fé genuína no Cristo, no Salvador. Então aqui diz a Escritura, voltando para o Apocalipse, capítulo 21, verso de número 8, quanto também aos feiticeiros, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Isto é, todos que morrerem nesta prática, nesse estilo de vida, esses não têm garantia de salvação. Diz mais, aos idólatras. Idolatria também, irmãos. O que é idolatria? Substituir Deus. Não dá o devido culto a quem? A Deus. Êxodo, capítulo de número 20, o Senhor disse aos filhos de Israel, através de Moisés: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não farás para ti imagens de escultura do que há no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Não façam imagens de escultura, diz o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele não estabelece imagens para que lhes representa, ou venham lhes representar. Não, irmãos. Então toda prática idolátrica é pecaminosidade. Mas além desta idolatria literal, fazer algo e se prostrar, muitos estabelecem no coração também, irmãos. Sabiam disso? Muitos colocam as coisas materiais, muitas vezes, como deuses em suas vidas. Muitos colocam, muitas vezes, a carreira, o sucesso material da terra, como aquilo que é número 1 em suas vidas. E eles lutam intensamente, aquilo se torna um Deus. Muitos estabelecem diversos deuses no coração, sim ou não? Se não se arrependerem até o último dia, o dia da partida daqui da terra, estarão classificados aqui também. E a parte que lhes cabe, segundo a Escritura, é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não permitamos, amados, o lugar número 1 do nosso ser, do nosso coração, é de Deus. Ele diz através do profeta: a minha glória eu não dou para ninguém. Porque existe outro como o nosso Deus, irmãos? Existe? Não. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, o Eterno.
Tudo só subsiste por causa do conselho da sua própria vontade. Tudo está aí ainda, amados, porque Deus permite. É Deus quem dá o seu consentimento à sua palavra. E a gente só veio a existir porque foi do agrado do Senhor. E a gente ainda de todo não fomos exterminados, porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele deu Jesus, e todo que crê em Jesus tem a esperança da vida eterna. Só Ele é digno de ser adorado, só Ele. Por isso que diz lá no Deuteronômio capítulo 6, e foi confirmado por Jesus nos evangelhos também: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Portanto, o adorarás de todo o coração, com todas as forças e de todo o entendimento. Digam essas palavras aos vossos filhos, assentado em casa, ao deitar-se, ao levantar-se, pelo caminho. Coloque isso na cabeça deles. Coloca nos umbrais de vossas portas. Digam isso para os vossos filhos: o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o único Deus. Não aceitemos a prática da idolatria no nosso coração, irmãos. Não aceitemos. Ninguém substitui Deus. Ninguém. Ninguém. Infelizmente, hoje, muitos, de uma forma distorcida, pregam a mensagem bíblica, fazendo sabe o que, irmãos? Enaltecendo o homem, divinizando o homem. É o homem no centro, é o homem no comando, é o homem ligando e desligando, é o homem mandando. E Deus é um garçom. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Deus, eu quero, eu determino. Eu dizimei, eu ofertei, eu fiz isso, aquilo outro. O Senhor tem que fazer. Que negócio é esse, irmãos? Que incoerência, que pecaminosidade, que desastre, meu Deus do céu. Estão divinizando o homem e humanizando Deus, irmãos. Reduzindo Deus. Inferiorizando Deus. Está errado. Ele, Deus, o Todo-Poderoso, revelado nas Escrituras, manifestado em carne através da pessoa de Jesus. Ele é o Senhor para sempre. Seu reino é para sempre. Todos dependem dele. Todos dependem dele. Então as mensagens têm que ser Deus, Cristo Jesus no centro. Amém? A honra, a glória e o louvor para Deus, para o nosso Senhor, para Jesus. E o homem não é nada. O homem não é nada, o ser humano não é nada. Não há um justo sequer. Nossas boas obras, sem a graça de Deus, são tidas pela Escritura como trapos de imundícia. Isso é a nossa própria justiça. Não valem de nada se não for a graça do Senhor, irmãos. A gente só é alguma coisa por causa dos méritos de Cristo em nós. Então aprendamos a cultuar a Cristo, a adorar o Senhor. Quando a gente se reunir, o louvor, a honra, a glória, tudo é para Ele. É para Ele, irmãos. Não é para o pastor, não é para o irmão A, irmão B, não é para a instituição A, B, não é para a igreja A, B. Não, irmãos, sempre foi e deve ser para Jesus. Só para Jesus. Então, nada de idolatria no nosso coração. Que Deus nos dê esta graça, que continuemos no Filho, a saber, Jesus. E a todos os mentirosos também, amados. Quem são esses? Aqueles que vivem no engano, na corrupção, segundo o seu próprio coração. Diz a revelação, está lá em Jeremias, capítulo 17, ali a partir do verso 8, versos 8 e 9. Enganoso é o coração e desesperadamente o quê? Corrupto. Assim é o coração do ser humano, de todos, viu, irmãos? Aí diz lá, quem o conhecerá? O Senhor, só Ele conhece perfeitamente, amém, irmãos? Só Ele. Então, amados, aqueles que continuam na prática da mentira, uma vida faz de conta, de fantasias. E hoje, amados, isso está tão evidente através das mídias sociais, sabiam? Nas mídias sociais todo mundo é bonito, é ou não é? Todo mundo é rico,
todo mundo está do lado de carrão, de casona, lugares chiques, bonitos, maravilhosos, é ou não é, irmãos? Ali todo mundo está daquele jeito, mas na verdade, na realidade, é daquele jeito, irmãos? Nem todos, viu? Nem todos. Isto é, a maioria não é tudo aquilo ali, irmãos, não é. Então, queridos, o sistema impõe isso cada vez mais. É a pecaminosidade, levando o ser humano à mentira, a uma vida enganosa. A gente pode enganar tudo e todos aqui na terra, viu, irmãos? Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar. A gente pode enganar a esposa, o marido, os filhos, vice-versa. Sim ou não, irmãos? Podemos enganar o patrão. Podemos enganar talvez as autoridades, burlar leis. Sim ou não? Mas a Deus alguém engana, irmãos? Tem como se esconder dele, irmãos? Salmo 139 diz que se subir na mais alta montanha, lá está o Senhor. Se descer no mais profundo dos buracos ou abismos, lá está o Senhor também. Não tem como se esconder, irmãos. Ele vê tudo perfeitamente. Ele é Deus. Pastor, e se eu for para a escuridão, para as trevas? Diz a Bíblia que lá nas trevas Deus está nos vendo perfeitamente. Porque a luz e as trevas para Ele é a mesma coisa. Independe. Ele vê tudo, irmãos. Então o problema é que a gente engana a gente mesmo, muitas vezes. Porque a Deus ninguém engana. Então aqueles que continuarem na prática da mentira, do engano, essa vida faz de conta, sabe, irmãos? No meio cristão evangélico é uma coisa, né? Aqui todo mundo é santo, todo mundo é bênção, né, irmãos? Todo mundo se porta assim de uma maneira, né? Ô glória, ô aleluia, né? Mas lá, amados, faz tudo errado. Sabe? Maltrata a esposa, trai a esposa, maltrata o marido, trai o marido. Não dá cobertura devida aos filhos. Os filhos, por sua vez, não honram os pais. Aqui é... O que está prezando aí, pastor? O que está prezando aí, irmão? Mas lá é um rebelde com os pais. E no serviço? Faz tudo de qualquer jeito. O patrão não está vendo? Deixa eu dar um jeito de enganar aqui, deixa eu me esconder e tal, né? Deixa eu burlar algumas coisas aqui, deixa eu fazer uns gatos. Misericórdia, misericórdia. Práticas mentirosas, irmãos, enganosas. Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então que haja de fato arrependimento. E é isso que acontece com os filhos de Deus, amém, irmãos? Arrependimento. Desejo de mudança, viver em novidade de vida, isso é obra do Espírito Santo. Então aqueles que continuarem na mentira até o último dia de suas vidas, esses estarão aqui também, amados. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vejam vocês que esse texto tem duas partes, a positiva e a negativa. A positiva é para os filhos, amém, irmãos? Para os que creem, para os que esperam no Senhor e vivem para o Senhor. A negativa é para todos aqueles que estão destituídos e continuarão, porque não se rendem ao Salvador, não se rendem a Jesus. Esses estarão destinados, segundo a Escritura, para esse processo terrível, tenebroso, muito doído, de muito pesar, onde diz aqui que tem fogo e enxofre, pois é a segunda morte. Isto é, para sempre separados de Deus, para sempre longe do Criador. E longe do Criador existe vida, irmãos? Existe paz? Existe a verdadeira alegria longe do Salvador, irmãos? Longe de Deus? Não existe. Só engano, só desastre. E esses estarão assim por toda a eternidade. Que possamos nos render a cada dia ao nosso Deus. Fiquem em pé, vamos orar em nome do Senhor.